Vem aí o primeiro Paulistão sem a Globo em 20 anos. E nesse vídeo você vai ficar por dentro de como serão as transmissões da competição a partir de 2022. Muito bem, pessoal, com a realização do sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista, a gente ficou sabendo mais alguns detalhes sobre os novos contratos de transmissão. Como muitos aqui que acompanham o canal já sabem, a Globo não vai mais transmitir a competição a partir de 2022. Já haviam sido anunciados aí os novos parceiros de mídia da competição, que são a Record, o YouTube e a Warner Media. A HBO Max e o estádio TNT Sports como parceiros ali de streaming, além, é claro, da dúvida que estava no ar sobre pay-per-view, que ainda não está totalmente esclarecido, mas a gente teve boas pistas e agora a gente começa a explicar como vai ser. Para começar, falamos de TV aberta, porque a Record vai ter um jogo por rodada na competição, lembrando, são 12 rodadas na primeira fase, e depois ela vai poder transmitir uma partida das quartas de final, uma da semifinal e as duas finais. De maneira gratuita, 14 desses 16 jogos da Record serão exclusivos, ou seja, não serão os mesmos jogos que o YouTube vai transmitir, e daqui a pouco eu explico também como será aqui na plataforma. A Record vai poder exibir essas partidas no Play Plus para os seus assinantes, é claro. E para isso foi anunciada a contratação do Silvio Luiz como narrador. Então ele não vai estar narrando os jogos na TV, mas para quem quiser acompanhar pelo Play Plus na internet, vai ter aí a voz de um dos maiores narradores de todos os tempos. Nesse sentido, parabéns à Record, não só pelo respeito a um dos maiores narradores, mas a sua própria história, porque Silvio Luiz está marcado em toda a trajetória da Record no futebol, lá nos anos 50, 60, 70 e 80. Parabéns de verdade para a Record, já começou bem nesse sentido. No YouTube há um outro pacote de 16 jogos, e em relação à Record, os únicos que serão transmitidos simultaneamente com a emissora são as finais. Então 14 jogos que de graça só estarão disponíveis aqui na plataforma também poderão ser vistos. Da mesma forma, um por rodada na primeira fase, além de um dos jogos das quartas de final e a outra semi que não estiver na Record. Por aí você já começa ganhando, porque nos últimos anos a distribuição do Campeonato Paulista no mata-mata estava de um jeito que a semifinal sempre tinha um jogo na Globo, o Sport TV mostrava a mesma partida da Globo e o outro ficava exclusivo do Premiere. Com isso já está garantido que nas semifinais do Paulistão, nesse próximo contrato que vai de 2022 a 2025, sempre vai ter as duas semifinais de graça para você, ou na televisão com a Record, ou na internet com o YouTube. Segundo a Federação Paulista de Futebol divulgou, aqui no YouTube vai ter um diferencial nas transmissões, que é a opção por narrações, então você vai poder escolher o narrador. Vai ter transmissão provavelmente feita para quem gosta mais de um time, do outro, não sei se eles vão colocar opções de canais de áudio aqui no YouTube, ou se eles vão simplesmente abrir duas lives diferentes, mas o fato é que essas transmissões serão feitas no canal oficial chamado Paulistão, que é o mesmo que exibiu aqui no YouTube o sorteio da competição. A Federação Paulista também promete que nessa parceria você vai poder acompanhar as estatísticas dos jogos em tempo real enquanto assiste as partidas aqui na plataforma. Vamos ver se vai ser legal assim mesmo. Na Warner Media serão usados os dois serviços de streaming, a HBO Max e o estádio TNT Sports. Então se você só tem um deles, não precisa se preocupar, porque o Paulistão, pelo menos agora em 2022, estará disponível em ambas. O pacote comprado pela empresa tem 28 jogos, sendo 24 na primeira fase, uma das quartas de final, uma das semifinais e os dois jogos da final. Desses 24 jogos da fase de grupos, a gente pode então presumir que são 2 por rodada, mas apenas um deles será com exclusividade. Não foi divulgado, não está definido ainda se a outra partida que não é exclusiva vai estar no pay-per-view, se vai estar na Record ou se vai estar no YouTube. Mas, segundo uma informação publicada recentemente pelo All Sport, a Warner Media garantiu que vai ter 2 clássicos completamente exclusivos na HBO Max e no estádio TNT Sports. Lembrando, na fase de grupos são 6 clássicos, ainda não temos a definição de como eles serão divididos, mas a gente sabe por essa informação de bastidor trazida pelo All Sport de que 2 deles, ou seja, 1/3 dos clássicos, vão estar aí exclusivos do streaming da Warner Media, da HBO Max e do estádio TNT Sports. Falta agora a gente saber dos outros 4 que sobraram, quantos vão para a Record, quantos vão para o YouTube e quantos vão ficar exclusivos no pay-per-view. E o pay-per-view é uma situação que despertou bastante dúvida e bastante curiosidade das pessoas, porque havia muita expectativa ainda de que a Globo fosse comprar esses direitos para colocar no Premiere, para manter as assinaturas pelo menos nesse período agora entre janeiro e abril, que é quando começa o Brasileirão, até lá muita gente vai cancelar. Na verdade, a Federação Paulista divulgou em nota que ainda faz negociação com outros players, mas eu vou explicar aqui rapidinho agora para você, não saia do vídeo, porque eu acho que a Globo não vai acabar comprando esses direitos.
A federação já anunciou que o Paulistão Play, que é um aplicativo, um site, um serviço de streaming dela em parceria com a Live Mode, vai transmitir o Campeonato Paulista. O Paulistão Play terá todos os jogos da competição, menos os 13 jogos exclusivos da HBO Max e do Estádio TNT Sports, ou seja, um por rodada na fase de grupos e mais uma das quartas de final. Se o Paulistão Play vai mostrar todas essas partidas, isso já está confirmado e anunciado, por que a Globo compraria esses jogos para vender no pay-per-view, tendo uma concorrência? E nisso, muita gente interpretou a fala da Federação Paulista como se fosse um pacote de TV por assinatura, porque até agora não tem nenhum canal aqui com os direitos garantidos. Mas aí eu direciono para você uma reflexão. Com tantos jogos já vendidos para a Record, para o YouTube e para HBO Max / Estádio TNT Sports, há espaço para vender para um canal de TV por assinatura e ainda querer vender pay-per-view para as pessoas? São 4 times grandes, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Um provavelmente vai estar na Record sempre, o outro deve estar aqui no YouTube. A HBO Max e o Estádio TNT Sports provavelmente vai aproveitar o seu jogo exclusivo da rodada para escolher um terceiro grande. Essa ordem de escolhas a gente ainda não sabe. Se tiver um canal de TV por assinatura com um outro pacote, ele também vai escolher um grande. E aí sobram apenas os times médios, os times pequenos para vender pay-per-view. Isso não deve acontecer. E aí eu puxo para você um exemplo, porque a Live Mode é a empresa que organiza essa venda e que vai gerar as imagens do Paulistão. Então a gente tem a Copa do Nordeste como uma espécie de referência. Se você pegar a tabela oficial da Copa do Nordeste, de 2021 mesmo, essa que passou, lá no site da CBF, você vai ver que tem colunas diferentes para o SBT, que é a TV aberta, para a Fox Sports, que é a TV por assinatura, e aí vem uma coluna chamada Pay-Per-View e outra Nordeste FC. Mas qual é a diferença entre Pay-Per-View e Nordeste FC? Na verdade é porque a Sky e a Claro compraram os direitos de pay-per-view da competição, mas as transmissões são geradas pela Live Mode. É a mesma coisa do Nordeste FC, só que na televisão. Você tem a opção de assinar o Nordeste FC diretamente no aplicativo, no site aqui na internet e rodar como streaming, ou tem, se for assinante da Sky e da Claro, a oportunidade de comprar como um canal de televisão, da mesma forma como as pessoas fazem com o Premiere, com a Comebol TV. Então, quando a Federação Paulista fala que está negociando com outros players, eu tendo a interpretar, pelo exemplo que a Live Mode já deu na Copa do Nordeste, que provavelmente são operadoras de TV por assinatura querendo levar os jogos do Paulistão Play para as suas grades. Assim você poderia ter a opção de assinar o pay-per-view do Paulistão diretamente na sua televisão ou de assinar pela internet se não for assinante de nenhuma operadora. Mas no fim das contas, o modelo é o mesmo. E pra gente completar, vamos falar rapidinho sobre a comparação com o tempo da Globo. Eu já disse aqui que na semifinal você vai passar a ter um jogo de graça que atualmente não tinha. Nas quartas de final isso também vai acontecer, porque a Globo mostrava um jogo, agora serão 2 jogos de graça nas quartas de final, o da Record e o do YouTube. Na primeira fase, o fato de ter a Record transmitindo um jogo de graça na TV aberta por rodada já é uma evolução em relação ao que a Globo vinha fazendo, porque ela simplesmente não estava mais transmitindo os jogos de meio de semana. Esse ano 2021, como o Paulistão teve muitas paralisações por causa da pandemia, por causa do agravamento que teve da pandemia no Brasil, foram pouquíssimos jogos transmitidos na fase de grupos. Mas a Globo tem lá a sua explicação para isso. Só que em 2020 foram 10 transmissões feitas em 12 rodadas, 2 ficaram fora. Em 2019 isso também aconteceu, porque a Globo já estava preferindo mostrar o Big Brother Brasil do que o Campeonato Paulista. Jogos de meio de semana eram mostrados apenas na Libertadores, enquanto ela foi uma competição da Globo, e da Copa do Brasil, que também aconteceu agora em 2021. Com a Record você vai poder ter os 12 jogos e mais os 12 jogos do YouTube, então serão 2 de graça por rodada. Para quem é assinante de TV paga, aí realmente é uma situação complicada agora, porque o Sport TV estava transmitindo 4 ou 5 jogos por rodada no Paulistão 2021 na TV por assinatura. Agora você não vai ter nenhum, porque a Federação Paulista muito dificilmente vai vender um novo pacote para algum canal. Se não vendeu para TNT em TV paga, foi tudo por streaming, acho muito complicado pelas razões que eu já falei aqui no vídeo que vá parar em algum canal desses. Então, para quem é assinante de TV paga, é mais uma derrota, mais uma entre tantas, né, que a gente está vendo cada vez mais agora os jogos irem parar exclusivos no streaming. Agora, o que falta a gente saber daqui para frente, por isso já fica o convite para você se inscrever aqui no canal para ficar sabendo quando a gente tiver essas atualizações. Se o pay-per-view vai ser vendido ou não para alguma operadora, falta a gente saber qual será a ordem de escolha dos jogos nas rodadas da fase de grupos, se ela vai ser uma coisa fixa, então, por exemplo, a Record sempre escolhe primeiro, ou se na primeira rodada vai ser a Record, na segunda vai ser o YouTube, na terceira rodada é a vez da Warner Media, na quarta rodada é a vez de quem opera o pay-per-view. Isso falta também a gente saber e é muito importante para a distribuição dos jogos
já que a tabela da competição deve sair até o final do mês de novembro. E por último, mas não menos importante, falta a gente saber qual será a precificação desse pay-per-view, tanto no Paulistão Play, que já está anunciado que vai ser na internet, quanto se rolar um pay-per-view pela televisão, mesmo que sejam as mesmas transmissões. Lembrando que o Premiere hoje custa para o assinante R$ 59,90 nas principais operadoras, ou mesmo assinando com o Globoplay. Se você fizer plano anual, inclusive sai mais barato que isso, mas vamos considerar o preço médio como R$ 59,90. Conhecendo o trabalho da Live Mode na Copa do Nordeste, vamos fazer uma outra suposição aqui, não é uma informação, é uma projeção que eu estou fazendo aqui. Vamos supor que o Paulistão custe R$ 50 por mês. Como vão ser apenas 67 dias de competição, são 2 mensalidades e mais uma semana do que seria a terceira, então nem dá para considerar muito. Ainda mais porque a final, que seria essa última semana, está de graça na Record e no YouTube, então não dá para cobrar muito por ela. Então vamos supor que o preço do Paulistão sejam 2 mensalidades de R$ 50. O jeito que a Live Mode opera no Nordeste FC me leva a crer que aqui no Paulistão, se for aplicado o mesmo modelo, teríamos aí um pacote para comprar à vista com desconto. Por exemplo, R$ 70 ou R$ 80, e você teria a competição completa sem precisar pagar a mensalidade, o que, convenhamos, seria um cenário até que bom para quem pode arcar com esse dinheiro de uma vez. A mensalidade em si, eu não espero nenhum milagre que ela seja barata, porque assim funciona o futebol. O Campeonato Carioca custou R$ 50 por mês, a Libertadores com a Sul-Americana custa R$ 40 por mês, e cada vez mais o brasileiro tem esse monte de pay-per-view para pagar. Pelo menos no caso dos estaduais, tanto no Carioca como no Paulista, quem torce para esses times e só quer acompanhar esses times, pode cancelar o Premiere e voltar a assinar apenas no mês de abril. Em breve, então, a gente traz mais detalhes sobre as transmissões do Campeonato Paulista. Se inscreve aqui no canal para não perder nada. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.